Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 472. Eu sou o João Guedes Moreira de Mauá SP, mantenedor do Bibotalk, e teologia é o meu esporte. Eu sou o Rodrigo Bibo e tô até com medo de fazer uma entrada antissemita aqui, porque a gente fala umas paradas que acha que não é e é, mas precisamos aprender sobre isso. Aqui é o Alex e eu vou evitar fazer entradas, né? Porque tudo que pode ser dito pode ser usado contra mim no tribunal. É verdade. Eu sou o Victor Fontana e cuidado com as substituições. Deixa a substituição pro futebol. Peguei. Olha esse cara em sutileza, uma sutileza bem teológica, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, tudo bem, uma hora você entende. Pois é, eu sou Igor Sabino e hoje eu não vou passar pano pra Lutero. Olha aí, estamos aqui, meus amigos, com esse timaço do BTcast para conversar um pouquinho sobre antissemitismo e antissemitismo nos reformadores. Esse é basicamente o nosso especial da Reforma Protestante. Eu sei, nos outros anos, a gente sempre trazia a cada semana um episódio falando sobre algum tema da Reforma. E quem nos acompanha aqui sabe que a gente sempre é bem propositivo e bem até animado quando a gente fala da Reforma Protestante. De todos os episódios que nós temos sobre a Reforma Protestante, a maioria deles é olhando com carinho, com amor, com paixão para esse período histórico. Tem alguns que a gente até faz uma certa crítica, inclusive, Alex, Lutero no banco dos réus. Lutero no banco dos réus, falando de alguns pepininhos aí que o nosso querido reformador deixou para a história, né? Alguns erros. Inclusive, até a gente falou um pouquinho do antissemitismo de Lutero naquele episódio. Yes. Mas assim, são pouquíssimos episódios. Geralmente, a gente fala com bastante carinho desse período. Eu diria até que nas primeiras edições do especial da Reforma, tem até assim um cheirinho de idolatria quase. Dava uma idolatradazinha naquele período histórico, tá? Enfim, Bibotalk tava começando, Bibotalk maroto, Bibotalk, sabe, caminhando, Bibotalk querendo atrair atenções, olhares, enfim, acontece. A gente vai amadurecendo, obviamente, mas, e claro, todos nós aqui somos queridos pelo período da Reforma, mas conforme a gente vai ficando maduro, a gente vai entendendo, opa, peraí, nem tudo são flores, né? Todos nós temos pés de barro e às vezes eles ficam mais evidentes quando a gente olha de forma menos apaixonada pela história. E hoje a gente vai olhar um pouquinho para o antissemitismo dos nossos pais reformadores, por assim dizer. Tá bom? Mas antes, os recados paroquiais. Os recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, tá chegando o final do ano, sim, está chegando o final do ano, poucas semanas aí para acabar o ano. Tem alguns convites para fazer para vocês, fiquem ligados. O primeiro é o seguinte, no dia 15 de abril do ano que vem, teremos um BTD em São Paulo, promovido pela Igreja Cristã Conselheira, a ICC. Em breve vamos abrir as inscrições ainda esse ano para você garantir a sua vaga neste BTD. O tema será Espiritualidade para uma Sociedade Cansada, eu, Cacau Marques e Israel Mazakorati. Apenas 150 vagas. Então, já separe R$150 no seu orçamento. Aliás, eu falei 150 por quê? Porque eu falei 150 vagas. Eu não sei quanto vai custar o evento. Eu acho que vai custar R$100, 120, não lembro agora, porque sempre tem um coffee break bacana para embalar as nossas conversas espirituais. Vai ser legal demais. Então, já separa uma graninha no seu orçamento aí, porque vai ter um BTD ano que vem e você já pode garantir a sua vaga ainda esse ano. Em breve, a gente vai lançar as inscrições para o BTD em São Paulo. Lembrando que não é o BTD oficial, que vai acontecer em setembro do ano que vem, beleza? Outra coisa, galera, o livro Doutrina e Devoção, o caminho da verdade na vida em comunidade, você falou que ia comprar, ainda não comprou, eu tô esperando. Gente, o livro não tá saindo bem, eu tô sendo mega honesto aqui com vocês. Todo mundo que lê fala, meu Deus, que livro maravilhoso, gente, quanto artigo legal, e muita gente não tá comprando, as vendas não estão saindo legais, e eu queria pedir aí pra comunidade Bibotal que curte o nosso trabalho, gente, dá um jeito de comprar aí o Doutrina e Devoção, tem na Amazon, tem na Shopee, tem tudo quanto é canto, tá? Tem na El Shaddai, baratinho, inclusive na El Shaddai, e o livro tá muito bom. Eu sei que a gente já distribuiu esse livro de graça no passado, já tem uma versão pela Box 95, né, editora Charpentier no passado, e por conta disso você acha facilmente os PDFs aí na internet. Mas agora, esse projeto é novo, tem artigos novos, tem uma diagramação nova, é um projeto novo e você pode abençoar o Bibotalk. Então olha só, faz um esforço aí, adquira a Doutrina e Devoção. E eu tô falando isso para aquelas pessoas que gostaram da proposta, que disseram em seu coração, vou comprar este livro, e ainda
ainda não compraram. É pra você que eu tô mandando esse recado, que colocou na sua lista de compras aí na Amazon, ou em algum outro carrinho que venda aí o livro pela internet, ou passou na livraria da sua cidade e falou, poxa, uma hora eu vou comprar esse novo livro do Bibotalk aí. Pô, é pra você que eu tô mandando esse recado. Tá na hora de comprar antes da virada do ano. Vamos lá, gente, as vendas estão baixas e eu acreditei muito nesse projeto e eu falei pra editora, não, gente, eu sei que a gente já deu de graça o livro aí, mas eu acredito nesse projeto e acredito no fandom aí do Bibotalk. Então, simbora, pessoal, simbora. Eu conto muito com vocês aí nessa jornada pra gente poder produzir mais livros. Olha só, vou contar um segredo pra vocês aí, editorial. É fato que livros escritos por muitos autores, eles acabam vendendo menos. Sim, eles acabam vendendo menos. A gente não sabe o porquê. Sei lá, talvez não dá pra entender. Mas eu posso apostar pra vocês que o Doutrina e Devoção, ele é um livro sensacional para leitura individual, para leitura em grupo, sabe? Ele é um livro especial para grupos de leitura. Sabe essa galera que tem se reunido aí pra ler? Gente, é um livro gostoso de ler. Um livro bom para discipulado e, como eu já disse, um ótimo livro para grupos de leitura. Então, ó, pra você que fez aquela promessa de comprar o livro e ainda não comprou, vai lá. Eu nem vou colocar link aqui na descrição, porque tem na Amazon, tem na El Shaddai, tem em tudo quanto é lugar, você acha o Doutrina e Devoção. Conto com a sua ajuda aí pra gente alavancar, para que tenhamos mais projetos como esse, porque eu acredito muito na qualidade desse projeto. Beleza? Por falar nisso, o Nova Mentalidade, ele performou melhor. É um livro que a gente tem com a Mundo Cristão, sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Ele vendeu legal, mas ele deu uma estagnada também. Esse é outro projeto muito legal mesmo, que a gente fez, que é esse comentário que nós fizemos da carta de Paulo aos Filipenses, que é o Nova Mentalidade. Os dois livros escritos por pessoas que gravam aqui os podcasts, então é uma galera que você pode confiar, tá bom? Doutrina e Devoção e Nova Mentalidade são dois livros que eu queria que você desse uma atençãozinha aí. Eu nem falo do Deus que Destrói Sonhos, porque esse aí, gente, graças a Deus, tá vendendo bem, tá? Tá batendo aí a casa das 100 mil cópias, então tá indo muito bem o livro Deus que Destrói Sonhos. É mais esses dois aí que eu acredito demais no projeto, escrevi com os meus amigos e estão performando. É claro, gente, a gente não tá achando que tem que vender 100 mil cópias como Deus que Destrói Sonhos, não é isso, mas é que são números baixos mesmo, assim. Eu acreditei no projeto, fiz as editoras investirem grana no projeto, então eu queria assim, tipo, e eu sei que a gente tem uma galera boa que nos ouve aí. Também sei que o livro tá mais caro, também sei que a situação financeira do país tá instável por conta das eleições. Só tô mandando aquele recado, assim, parece que eu tô mandando recado, é aquela coisa meio, eu tô mandando aquele recado, não. Eu tô dando aqui o recado pra que você que fez essa promessa pra você mesmo de abençoar o nosso ministério e ler coisa boa. Ah, e outro fator também, muita coisa boa foi lançada. Mano, a Thomas Nelson Brasil e a Mundo Cristão não estão de brincadeira. Eles estão lançando aí livros bons, muito bons, todo mês, livros indispensáveis. Eu sei que isso torna a concorrência também mais acirrada. E aí você fala assim, poxa, o Bibo, eu já ouço os podcasts, a galera ali, eu vou comprar outro livro. E o próprio Bibo fica falando pra gente comprar outros livros. Isso é fato também. Mas, gente, é isso. Queria só trocar essa ideia com você que gosta da gente. E se tiver condições, compra aí um desses dois livros. Ajude a gente a performar melhor esses trabalhos comunitários aí, onde eu escrevo junto com os meus amigos. Porque, ó, tem coisa boa vindo ano que vem aí, ainda que sejam trabalhos individuais, vai ser uma parada em grupo, né? Escritos individuais, mas para algo coletivo. Vai ser muito bacana também. Eu quero logo poder contar isso pra vocês. Beijo, gente. Tamo junto. Muito bem, gente, antissemitismo. Igor Sabino, antes de nós começarmos a entrar na reforma protestante e alguns reformadores e as suas opiniões impopulares, aliás, populares, né, mas infelizmente não corretas, e a gente vai entender por que não são opiniões corretas sobre os judeus, uma definição básica de antissemitismo, por gentileza. Definir antissemitismo é um grande desafio. Eita. Esse termo... Vamos mudar o episódio então, um episódio só sobre antissemitismo, já que o negócio é mais complexo. Não, mas dá pra gente resumir. Boa. Eu falo que é um termo polêmico, porque hoje a gente tá tendo vários conflitos aí em universidades sobre qual definição de antissemitismo a gente adotar, porque a gente tem uma definição que é a que o Brasil ele adota hoje, a definição é aceita por vários países, que é a da Aliança Internacional em Memória do Holocausto, que afirma que o antissemitismo é qualquer tipo de percepção errada que você tem contra os judeus, e qualquer ato de hostilidade que você faz contra um judeu ou uma
uma coletividade judaica ou contra alguém que você acha que é judeu sem a pessoa ser judeu. Então, quando você fala que, fulano de tal, ele é ladrão porque ele é judeu, ou até mesmo quando você associa um grupo de judeus com a ideia de que eles dominam o mundo, que eles controlam a mídia e por aí vai. A grande controvérsia se dá em relação a Israel, né? Porque Israel é visto como, né, o Estado judeu é uma coletividade judaica. Então, não significa que você não pode criticar Israel, não significa que toda crítica a Israel ela é antissemita, mas quando você aplica a Israel um padrão que você não aplica a nenhum outro país, aí sim pode ser antissemitismo. Só que para nós cristãos é muito mais complicado a definição de antissemitismo, porque os judeus eles são um povo étnico-religioso. E durante muito tempo os cristãos eles fizeram diferença entre antissemitismo e antijudaísmo, porque o termo antissemitismo ele só surge no século XIX, mas isso não significa que antes do século XIX não havia ódio aos judeus. Infelizmente tem uma longa história, né, uma tradição aí de antijudaísmo cristão, que foi o que lançou as bases aí para que esse ódio étnico contra os judeus ele ganhasse força na Europa, mas hoje não há tanto essa distinção, né, pelo menos de acordo com essa definição oficial, que é a definição adotada pelo Brasil, antijudaísmo e antissemitismo são praticamente a mesma coisa. Legal. Então essa é uma definição. Agora tu falaste ali que foi cunhado em que data, em que século o termo? No século XIX. É novo, né? Recente, mas não quer dizer que antes não houvesse. A gente poderia, inclusive, até fazer um panorama aqui, gente, é tudo panorâmico, já que é uma coisa que não aconteceu só no século XIX, ela é anterior, e você fez essa distinção. Aliás, você não vê distinção entre antijudaísmo e antissemitismo, ok. Então a gente tem manifestações antijudaicas nos pais da igreja, por exemplo, aqui falando pais da igreja de forma genérica, ok? A gente tem já registro, então, desse ódio aos judeus, ou esse preconceito contra os judeus na história do início da igreja? Sim. Eita. Na verdade, os acadêmicos de antissemitismo, eles vão dizer que o antissemitismo surge com eles, né? Surge ali com o início do cristianismo. Existe uma tradição na história da igreja, principalmente entre os pais latinos e gregos, que é os chamados de iudeus adversos. Porque a gente sabe que o cristianismo ele vai surgir dentro do judaísmo, como se o cristianismo fosse mais uma seita judaica entre as que na época, né? Tem os fariseus, os essênios, os saduceus, surge o cristianismo. E o período de divisão, a gente acha que ele aconteceu, muitos veem como se tivesse acontecido em forma definitiva no século IV, né, com Constantino, mas a ligação entre a igreja e a sinagoga ela era muito porosa. Então, muitos pais da igreja, para tentar meio que afastar os cristãos de se meter, né, em costumes judaicos, de irem para a sinagoga, eles acabaram adotando uma retórica muito contrária aos judeus. O Crisóstomo, por exemplo, ele fala coisas bem absurdas contra os judeus, que as sinagogas eram lugares de culto a demônios, coisas do tipo, só que muitas leituras, né, como os próprios textos do Novo Testamento, né, João 8:44, Jesus disse que a audiência dele, que era uma audiência judaica, eram filhos do diabo, tudo isso acaba sendo tirado de um contexto e acaba dando margem, né, justificativa para o antissemitismo. E aí, durante o período da Idade Média, a gente vai começar a ter várias teorias da conspiração contra os judeus, de que os judeus, eles matavam crianças e com o sangue dessas crianças eles faziam o pão deles da Páscoa. Meu Deus! Que eles colocavam veneno nos poços, que os judeus, eles seriam ali criaturas que iriam ajudar o anticristo, porque eles haviam matado Jesus, então, já que eles eram deicidas, eles podiam fazer qualquer tipo de mal contra a cristandade. Qual que é o termo aí, Igor? Pera aí. Ô, Igor, o Igor engatou uma primeira agora. Meu irmão, que foi difícil cortar. Eu gostei desse termo, deicidas, tipo assassino de Deus, como é que é? Exatamente, por conta da narrativa. A gente sabe, né, historicamente, que os judeus eles não tinham poder para matar Jesus, isso aí era uma coisa que caberia ao Império Romano, mas a gente tem as narrativas lá de Mateus e de João que coloca a culpa, de certa maneira, nos judeus. Tá. Ô, Igor, é que antes de tu dar essa acelerada, muito legal. Não perde esse ânimo aí. Né, apesar do cara tá com 5 pedras do rim aí, tá animado, gostei. Muito obrigado, Dorflex. Olha só, o antissemitismo, como você tá explicando aí, também, assim, parece que há uma fonte bíblica pra esse tipo de coisa. Eu queria entender um pouco essa fonte bíblica, ou da forma que a Bíblia é utilizada, obviamente, porque, assim, pra gente não entender, até como tu falou no off-topic aqui, né, Igor? Não é assim, não é um pai da igreja. Parece que depois a gente tem que falar de Agostinho. A gente não pode sair dessa live sem falar que Agostinho tinha complicações, falas complicadas, né? Mas é só, né, o cara não acorda assim de manhã, poxa, acho que eu não curto aquele judeu ali do mercado, o cara não fez fiado pra mim, eu vou, olha aqui, ó, a piada antissemita,
Sensacional, né? Sensacional. Aí, eu vou começar a falar mal dos judeus, porque eu não gostei de como aquele judeu me tratou, eu vou começar a criar uma teologia anti-judaica. Espero que não seja isso, né? Porque seria uma infantilidade muito grande. Agora, tu já deu a letra aí de alguns textos. Por exemplo, Sinagoga de Satanás está em Apocalipse, né? Então assim, gente, e aqui os meus amigos biblistas e sistemáticos estão aqui junto também. Como é que esses textos são utilizados e por que eles geram, né? Vão gerar esse tipo de sentimento contra os judeus? Posso citar Crisóstomo? E daí deixa os colegas falarem de Bíblia? Tá, cita. Vou citar o Crisóstomo. O Igor tava falando, quem é que você tava citando? Não era Crisóstomo, Igor? Era Crisóstomo, Isso, né? Crisóstomo. Ele falou do Crisóstomo. Deixa eu citar o Crisóstomo. Cite-me. Vejam, judeus, o milagre. Aquele Jesus que foi crucificado por vocês, depois de ser pregado, destruiu vossa capital, eliminou sua nação, espalhou seu povo entre as nações e assim testificou para vocês que ele verdadeiramente ressuscitou e reina plenamente vivo no céu. Caraca, pesado, hein? E aí você tem uma identidade entre Jesus e o Império Romano, né, cara? Pra você ver como é um treco complicado, porque historicamente, quem assassina Jesus é o Império Romano. Aliás, deixar isso claro, né? Porque eu sei que já vai ter gente reclamando, como toda Páscoa tem gente que reclama comigo quando eu falo que o Império Romano que matou Jesus. Mas procura crucificação na Torá, você que reclama comigo. Vai lá na lei judaica e diz pra mim onde que tá a pena capital por crucificação. Spoiler. Não tem. E eu tenho que dar spoiler do Pentateuco pra crente, porque crente não lê Bíblia. Então, aqui eu tô sendo ácido e é um pouco brincadeira, gente. Mas assim, é um pouco sério também. Vocês conhecem um monte de crente que não lê Bíblia. Não é todo, alguns, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, gente. Crucificação não é algo que judeu fazia no primeiro século. Judeus crucificaram ao longo da história, tá? Então, você pegar durante o período da dinastia Hasmoneia, depois da Revolução Macabeia, existe relato de crucificação naquele período, por parte de judeus, mas não faz parte da lei judaica. E, posteriormente, no primeiro século, quando o domínio é romano, judeus já não crucificam, então aquela pena capital é uma pena romana. A título de curiosidade, crucificação é um tipo de pena capital que nasce na Pérsia, tá? A crucificação é originalmente persa e é adotado na antiguidade a partir da Pérsia em diferentes lugares, inclusive na Judéia, com o domínio da dinastia Hasmoneia. Mas, com a queda da dinastia Hasmoneia, a ascensão do Império Romano, a crucificação, ela se torna um instrumento de terror e de coerção social do Império Romano especificamente. Ela acontecia em grandes doses, inclusive nos arredores de Roma. Tem um pedaço ali pertinho de Roma, do lado de Roma, o Esquilino, que o relato é extraordinário, porque extraordinário no sentido tétrico da coisa, porque eram tantas crucificações que chegou uma hora que eles fizeram um retrofit ali em Roma, fizeram uma reelaboração urbana ali de Roma, chegou o pessoal urbanista falou, não, vamos mudar isso aqui, e ali no pedaço do Esquilino onde aconteciam as crucificações, eles fizeram termas, né? Fizeram um banho de água quente lá pro pessoal ir lá na piscina, gostoso e tal. Só que demorou pra poder usar, porque demorou pra sair o cheiro dos cadáveres. Demorou um tempão pra poder usar, porque demorou pra sair o cheiro dos cadáveres. E mesmo depois que já tinha saído o cheiro, você tomava o banho lá, mas ainda tinha os abutres, os urubus circundando em cima, porque já era o hábito deles estarem ali procurando por carniça. Então era uma cerimônia jurídica romana, tá? E Roma permitia que, até um certo ponto, a legislação judaica corresse em paralelo. Ali na região da Judéia, também na região da Galileia. E aí, quando você tinha pena capital, não era crucificação, era apedrejamento, tá? Então, tudo isso aqui em contexto histórico pra gente entender o que é texto bíblico e o que é contexto da época pra entender texto bíblico, o que realmente estava acontecendo. Isso é o que realmente estava acontecendo ali no primeiro século. Então, judeu vai matar alguém por pena capital, é apedrejamento. Romano vai matar alguém por pena capital, é crucificação. Ponto. E aí, a gente chega em Crisóstomo como? Com um negócio chamado História da Recepção, que é uma coisa é o texto, outra coisa é como o texto é recebido. E o texto vai começando a ser recebido de uma maneira que é o seguinte, uma coisa é... Não, peraí, antes de receber o texto, desculpa te interromper aí, mas alguém deve estar pensando o seguinte, tá, não, beleza, Vitor, entendi toda a história que você contou aí da pena capital da crucificação, mas quem levou Jesus para ser penalizado foi toda uma turba, né, turba não é a palavra, né, mas toda uma galera judaica. Então, de alguma forma, Jesus foi crucificado pelos romanos
romanos porque judeus o jogaram nessa situação. Assim, eu sei que evangélico não gosta dessas coisas, mas é a ortodoxia da sua fé evangélica. O que você declara no credo apostólico? Padeceu sob... Olha aí. Sob Pôncio Pilatos, né? Muito bom, Padeceu muito bom. sob Pôncio Exato, Pilatos. Muito bom. Quem levou para Pôncio Pilatos foram judeus? De fato foram. Quantos e quais? É importante dizer. É interessante que em Atos dos Apóstolos é dito, vocês mataram pro Sinédrio. Não pro Sinédrio. Não pros 3.000 e pros 5.000 que se converteram, entendeu? Então, e aí tem uma parada que Exato. é o seguinte, cara. Peraí. Isso aí é uma informação importante. Acho que isso ajuda a entender bem. É muito complicado você botar na conta dos judeus, porque a igreja primitiva era Esse era o de ponto que eu judeus. ia fazer agora, Bibo. Uma coisa... Entendeu? Porque até a visão dos animais descer do céu, mata e come pra Pedro na casa de Cornélio, era uma igreja predominantemente Isso, não era judaica. exclusivamente. Então é muito complicado você botar na Não conta era deles. exclusivamente, Né? mas era predominantemente, exatamente. Aí tem um último ponto que eu queria fazer muito rápido, Bibo, que é o seguinte, cara. É diferente eu chegar pra você e falar que brasileiro é um povo preguiçoso e um australiano virar pra você e falar que brasileiro é um povo preguiçoso. É mentira dos dois jeitos, tá? É mentira dos dois jeitos. Mas se eu, brasileiro, falo pra você, brasileiro é um povo preguiçoso, você vai falar assim, pô, Vitor, peraí, cara, não é todo mundo que é assim. Mas talvez você não fique ofendido comigo. Você só vai falar que eu sou meio... Porque é uma Você crítica só vai interna, falar que eu sou né? meio ignorante, talvez, tal. Agora, se um australiano chega pra você e fala, brasileiro é um povo preguiçoso, é bem provável que você fique ofendido. E é bem provável que você tenha toda a razão de ficar... Certo? Sim, exato. E aí o que acontece? A gente esquece que o Novo Testamento, ele é encenado por personagens, em sua maioria judeus, tá? E escrito por autores, em sua maioria judeus. Muitas vezes para um público, não sempre, mas muitas vezes para um público judeu. Às vezes predominante, às vezes misto entre judeus e gentios. Então, dentro de um contexto como esse, você falar que tem alguma questão em relação ao judaísmo de modo crítico, é diferente de eu chegar como Crisóstomo, latino, imperialista, ler o que o Novo Testamento diz, incorporar aquilo como um latino que já tinha no seu DNA não o antissemitismo, mas um antijudaísmo pregresso, e reinterpretar aquilo de maneira que agora eu, que sou o agente externo, uso o texto como arma contra você, que é o progenitor do texto, inclusive. Então, é mais ou menos desse jeito que a coisa vai ganhando os contornos, entendeu? É diferente. Okay. Paulo falar algo que coloca os judeus numa situação de autocrítica é uma coisa. Certo? Paulo falar isso é uma coisa. Crisóstomo é outra. E o que Crisóstomo fala não é o que Paulo diz. Nem o que os evangelistas dizem. Eita, nós. Crisóstomo equipara Jesus ao Império Romano quando ele fala essa frase que o Alex acabou de dizer. O papel de Jesus aí não é um papel redentor e salvífico. O papel de Jesus aí é um papel imperialista. Caramba. Tem que fazer uma menção importante, né? Até Crisóstomo, tá? Crisóstomo tá localizado historicamente ali no 3º e 4º século, né? Até ali ainda existem alguns pais da igreja que vão ter alguma postura menos negativa com relação aos judeus, mas lembrando que desde Orígenes a ideia de que a igreja substitui Israel na eleição divina e que logo o povo de Deus é a igreja e os judeus não são mais povo da aliança, ela se estabelece. A partir de Crisóstomo isso vira normativo. De Crisóstomo para frente é normativo. Quando Agostinho escreve A Cidade de Deus, essa ideia é normativa. O papel dos judeus em Agostinho é simplesmente carregar o livro. Tanto é que essa menção já está em Crisóstomo, mas está bem presente em Agostinho também, de que a marca de Cã está nos judeus. Por quê? Porque eles são os escravos dos cristãos que carregam os livros sem poder entender. Nossa, caraca.
Triste. E vale ressaltar, Alex, que Agostinho, ele ainda foi benéfico para os judeus, né? A Paula Frederickson, ela tem um livro que ela diz que o Agostinho, ele tem um papel muito importante porque ele dizia que os judeus, eles tinham esse papel de ser a testemunha. Então, já que eles tinham o papel de ser a testemunha, eles tinham que ser preservados. Eles não podiam ser exterminados, eles não podiam ser mortos, eles tinham que existir, não poderiam existir na Judéia, né? Na terra original deles. Eles tinham que viver espalhados pela terra para dar esse testemunho do juízo de Deus, mas era importante que eles existissem. E aí se criou uma tradição, né, na igreja medieval, né, algumas bulas papais que preservavam os judeus de serem atacados. Então, não era a melhor situação possível, mas pra você ver, era uma situação tão adversa aos judeus que o Agostinho dizer que eles tinham que viver espalhados pela terra, subjugados, ainda era uma maneira benéfica, uma forma de protegê-los. Você foi bondoso com o uso de adversos, né? Adversos em latim significa sou contra eles. Então, assim, mas eu acho pesado, porque essa posição de ver os judeus como escravos dos cristãos, que é justamente isso, né? Você dizer, eles carregam a marca de Cã. Pesado mesmo. Você vai ser escravo dos seus irmãos. Embora não o elimine da face da terra, o coloca numa posição que permite uma ideia de racialização, tá? E dá início a um pensamento racialista dentro da teologia cristã, né? Alguns não vão gostar do que eu falei, mas eu acho que é isso. Não, eu concordo, e é interessante, eu acho que a primeira grande crise de fé que eu tive foi quando eu vi uma das frases do Agostinho no Museu do Holocausto, em Israel, no Yad Vashem, e na época eu estava escrevendo uma pesquisa do meu mestrado sobre o genocídio contra os cristãos e os yazidis pelo Estado Islâmico no Iraque e na Síria. E eu tinha ido para o Yad Vashem depois de voltar da Jordânia no campo de refugiados. E o que mais me chocou foi ver como que os cristãos, eles trataram os judeus como os muçulmanos, né? Não os muçulmanos, né? No caso os terroristas islâmicos, vale fazer essa diferença. É como que os terroristas do Estado Islâmico, eles tratam os cristãos e outras minorias religiosas hoje. Esse foi um grande choque, porque eu acho que muitas vezes a gente tem uma visão da história da igreja que ela é muito higienizada. É como se os cristãos, eles não cometessem erros, e quando tem um erro grave, a gente tem aquela dizer assim, ele não era cristão de verdade. Então, assim, se você tem coragem de dizer que o Agostinho não era cristão de verdade, que o Crisóstomo não era, que o Lutero, como a gente vai falar, eles não eram cristãos de verdade, aí com você. Eu não tenho essa coragem. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer isso e assumir, principalmente porque cria-se essa ideia de que é a ortodoxia da igreja, então não posso questionar, eu tenho que seguir essa tradição. É verdade. E é até o que a M.G. Levine, ela fala, né, que é uma judia, que é professora de estudos do Novo Testamento, que muitas vezes o texto bíblico, ele acaba se tornando um problema, ele acaba contribuindo para o antissemitismo pela maneira como que houve essa recepção, né, como que ele foi passado. E hoje um cristão leigo, quando ele lê o texto de João 8,44, lê esse texto de Atos, ele não vai encontrar essa distinção entre o sinédrio, ele não vai ter esse conhecimento da história do Novo Testamento muitas vezes, e ele vai assumir que o judeu de hoje, ele também é responsável pela morte de Jesus. Então, eu acho que a gente, enquanto cristão, tem uma responsabilidade muito grande nisso. Pra dizer que não é uma coisa do passado, em 2018, houve um atentado terrorista numa sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos, na Tree of Life, que 11 judeus foram mortos, e o supremacista branco, né, o terrorista branco que matou esses judeus, ele deixou um manifesto. Parte do manifesto tinha um texto de João 8,44 dizendo que os judeus eram deicidas. Então, não é somente uma questão de mimimi, de politicamente correto. A gente tá falando sobre vidas que foram tiradas por uma má interpretação do texto bíblico e continuam a ser tiradas hoje. Entendi, cara, pesado. Não, e assim, cara, eu tenho o seguinte, tem que pensar que a nossa construção cristológica, ela foi moldada ao longo da história com características anti-judaicas, tá? Nós temos uma cristologia considerada ortodoxa que tem cores anti-judaicas. Pode ser mais explícito, Alex, por gentileza? A substituição, por exemplo. Como é que você lida com Romanos 8... todo o contexto, na verdade, do capítulo 8 ao 11, e diz que os judeus foram jogados fora, simplesmente jogados fora. A eleição de Abraão não tem mais nenhuma validade. Quer dizer, a eleição de Abraão foi apagada. Deus cancelou Abraão agora. Aí é que tem uma questão aqui importante, por exemplo, do ponto de vista cristológico. A segunda questão é, Jesus deixa de ser judeu, porque é o que Agostinho parece deixar claro, porque Agostinho diferencia entre hebreu
israelita e judeu nas obras dele. Os hebreus e os israelitas são positivamente vistos. Por quê? Porque são a origem histórica de Jesus. Os judeus são mal vistos. Por quê? Porque são os caras da lei, né? Aí se você olha os judeus apenas do ponto de vista de serem os caras da religião da lei e nós da religião da graça, você vai ver isso fortíssimo em Schleiermacher. Aí você vai dizer, mas eu não sou liberal, não bebi de Schleiermacher. Mas Schleiermacher bebeu de outros que você também bebeu. Então, exatamente, porque a distinção dele de lei e evangelho é profundamente da reforma, e já a gente chega lá. E aí existem duas religiões, a religião da graça e a religião da lei. A religião que salva e a religião que condena. Cristo que salva e o judaísmo que vai para o inferno. A sinagoga de Satanás. Pesado. Eu acho que ele precisa repensar em que termos a igreja construiu um dogma, e a gente não precisa abandonar a nossa doutrina salvífica, a soteriologia. Eu não estou falando disso. Não estou falando disso. Estou falando que será que a gente precisa necessariamente ter uma postura antijudaica para que o dogma cristológico tenha validade? Muito bom, muito bom, muito bom. Enfim, gente, com certeza teremos outros episódios aqui sobre antijudaísmo. Aliás, antijudaísmo não, né? Antissemitismo, que também é um antijudaísmo. E aí, o Igor, eu te interrompi e a gente deu esse parênteses de meia hora, porque daí você tava começando a falar de teorias conspiratórias na Idade Média, né? Então, aliás, Idade Média marcada por toda uma briga em Jerusalém, né? Por Jerusalém e tal. Aliás, as cruzadas rolando lá, tudo e tal. E no meio disso tudo, ainda os judeus sofrendo perseguições teológicas que acabavam às vezes, né, desembocando em perseguições físicas e tal. Então dá um panoramazinho aí também, Igor, sobre a Idade Média, porque pra gente chegar em Lutero, Calvino, enfim, algum outro reformador que falou coisas complicadas, é aquela coisa, né, eles também vêm de um processo histórico e tal, e de alguma forma são filhos do seu tempo. Exatamente. Como eu falei, tava falando sobre a Idade Média porque eu acho que muitas vezes quando a gente vai falar sobre Lutero, tenta-se fazer essa distinção, se ele era só antissemita ou se ele era apenas antijudaico. Eu acredito, e não somente eu, mas a maioria dos estudiosos do antissemitismo, é que vai ser exatamente na Idade Média que esse antijudaísmo cristão, que a princípio era somente teológico, ele começa a ganhar aspectos raciais, porque a gente vai ver todo aquele processo, por exemplo, da expulsão dos judeus da Espanha. A princípio, um judeu, ele poderia deixar de ser judeu se ele se convertesse ao cristianismo. Quando ele se converte ao cristianismo, ele teoricamente era protegido. Só que mais à frente, claro que aí vai ser já na Inquisição, depois a Contra-Reforma, mas vai chegar um momento em que mesmo aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo naquela época, eles já não eram vistos como totalmente gentios, porque tinha a ideia de uma pureza de sangue. Então é aí que começam a ser criadas todas as teorias da conspiração, que tem um fundamento teológico, né? Porque esse judeu, ele matou Jesus, se ele foi responsável por matar o próprio Deus, se ele é um deicida, então ele é capaz de estar por trás de todo tipo de mal. Então vem aí os chamados libelos de sangue, de que os judeus matam criancinhas para fazer o pão da Páscoa com o sangue deles, que os judeus estão por trás de envenenamento de poços, que a peste negra era por culpa dos judeus. Então, assim, e a gente começa a ver paralelos como que esses estereótipos eles surgem na Idade Média e eles permanecem até hoje. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre o Estado de Israel, o que é que muitas pessoas que são anti-Israel dizem? Que os judeus estão matando criancinha na Palestina. Não que não aconteça casos de crianças que morrem lá no conflito Israel-Palestina, não é isso. Mas a gente consegue ver muitas vezes os mesmos libelos de sangue sendo atualizados. A questão da peste negra, a gente para ver o antissemitismo, ele cresceu assustadoramente nos últimos 2 anos, no mundo inteiro. E por causa de quê? Da pandemia, né? Os judeus que estavam por trás da pandemia, os judeus que estão por trás da vacinação obrigatória, e a gente começa a ver, por exemplo... Ô Igor, Oi. Desculpa te cortar de novo, eu tô aqui pra isso, né? Tá. É que eu lembrei da peste negra. Fica à vontade. Claro que eu fico, e a gente é amiga pra essas coisas. Pois é. Tô até brincando com a tua pedra no rim, olha só, que absurdo. Até eu tô, porque eu não aguento mais, é tanta pedra no caminho. Gente, a audiência do BTcast é uma audiência crente. Tem uns perdidos ali, mas a maioria é crente. Orem por Igor Sabino, pela sua saúde, cantem a música da Aline Barros com ele, Remove a Minha Pedra, tá bom? Mas, ô Igor, da peste negra, voltando aqui um pouquinho, tem a ver com os judeus, eles não ficavam muito doentes, né? Por causa da higiene deles. Não tem uma parada assim? Ou isso eu ouvi numa pregação e achei legal e tô repetindo o erro? Então, Bibo, eu confesso que eu não sou um grande especialista em antissemitismo da Idade Média, né? Meu foco é mais já da modernidade pra cá. Mas eu não duvido que possa ter alguma
semelhança, alguma razão por isso, até porque os judeus eles têm um modo de alimentação que é diferente, né? O preparo da comida, tem todos aqueles rituais de purificação, embora também é importante ressaltar que o judaísmo que a gente vai ter na Idade Média e o judaísmo que a gente tem hoje, né, explicando principalmente para os cristãos, não é aquele judaísmo do Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica, que muitas vezes a gente imagina que os judeus eles seguem a Torá ao pé da letra. Existem processos de interpretação, de aplicação da Torá para os dias de hoje. Então, é claro que tem costumes que ainda se mantêm, né, em relação a não comer porco, coisa do tipo, mas há nuances aí em como que eles interpretavam e interpretam ainda hoje a lei. E tem que pensar outra coisa, tem uma relação entre heresia e ortodoxia na Idade Média, que todo problema social, econômico, até climático, precisa de uma explicação do campo espiritual. E o campo espiritual vai ser qualquer tipo de manifestação religiosa que não concorde com o pensamento vigente. Então nós matamos grupos de mulheres, né, as bruxas, ou a gente persegue o herege, né, o cátaro, o albiginense e por aí vai, ou a gente persegue o judeu. E é muito mais fácil perseguir judeu, né, porque você sabe onde eles moram, você sabe onde eles estão, e mulheres, que você sabe também onde elas estão, onde é que elas moram. São grupos fáceis de você perseguir quando você tem um problema social e precisa botar a culpa em alguém. E aí você cria argumento teológico, você cria uma teoria conspiracionista contra os caras. Isso é bastante problemático, né? Isso tá no ideário das pessoas na Idade Média. Isso que o Alex falou é exatamente o ponto. Demonização de grupos específicos existe para que você possa colocar culpa em alguém. E isso aconteceu fartamente na Idade Média. E na Reforma e na Ortodoxia Protestante até pouco tempo atrás. Eu vou pedir licença para ser um pouco gráfico aqui, então, vai. O problema é quando você culpabiliza um pequeno grupo, ou qualquer grupo, na verdade. O problema é quando você culpabiliza um grupo específico, é que você perde completamente o controle do que as massas vão querer fazer com aquele grupo. Esse é o problema mais triste e complicado dessa história toda. Chegar no ponto em que as massas perdem o controle, acontece um monte de coisa muito ruim, mas as coisas que acontecem quando a massa perde o controle já não são mais muito ruins, são aquelas coisas que ficam pra história e a gente vai contando de geração em geração e as gerações futuras dizem, poxa, como esses caras chegaram nesse ponto? Chegaram nesse ponto por causa da culpabilização de um pequeno grupo. Não começou na culpabilização de um pequeno grupo. Então, na Idade Média, por exemplo, houve momentos em que cristãos assassinavam mulheres judias grávidas para evitar o nascimento de um novo judeu. Caraca, não marque um ponto só, marque 2 pontos, entendeu? Perdão por ser um pouquinho mais gráfico aqui, mas é nesse contexto, desse tipo de mentalidade, que a gente chega na Baixa Idade Média, que é o contexto no qual surge a Reforma Protestante. Essas coisas estão acontecendo, né? Essas coisas estão acontecendo. Então, vai chegando nesse tipo de ponto. E a gente vê esse tipo de barbárie no nosso cotidiano, é que é mais difícil a gente enxergar o que está perto da gente. Quando a gente enxerga um relato escrito do passado, a gente está mais distanciado e a gente consegue enxergar os pontos um pouco melhor. Mas assim, a gente está vivendo isso hoje no Brasil, a massa perdeu o controle. Não vou entrar em questão de lado, nem de político, nem de nada, mas assim, claramente a massa perdeu o controle. A gente está vendo uma escalada das agressões físicas, da agressão física tá indo pro assassinato, e uma hora o aparato civilizatório, ele tenta frear isso daí, ou bloquear isso daí. Com o aparato civilizatório, o que é o aparato civilizatório? É o pacto social, né? No nosso caso, brasileiro, o Estado Democrático de Direito, é o judiciário, que vai pegar esses casos que por enquanto são isolados, vai julgar, e você vai ter um mecanismo coercitivo que inibe esse tipo de prática. Agora, se você tá num ambiente, numa cultura, em que os mecanismos coercitivos não estão lá para inibir essas práticas, pelo contrário, me permita ser um pouquinho Foucaultiano agora, as estruturas de poder parecem incentivar esse tipo de coisa, aí vira um banho de sangue, que foi o que aconteceu. Porque não é uma mera propaganda contra os judeus, sabe? Tudo isso que o Igor explicou é verdadeiro, e eu não tô querendo diminuir o que o Igor explicou. O que o Igor explicou
resulta no cara matando uma mulher grávida, entendeu? Mas assim, não para no ponto de uma propaganda de difamação, de dizer, os judeus são isso, os judeus são aquilo, eles mataram Deus, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo outro. Judeu é um bando de rato que tá responsável pela peste bubônica e tal. Não é mera ofensa verbal. É um mecanismo de propaganda que no fim da linha vai criar um banho de sangue. Quando Goebbels, e aí eu tô pulando a reforma protestante e tô chegando ao século XX, né? Quando Goebbels cria propaganda antissemita por meio dos meios de comunicação disponíveis na época, cria filminho de judeu que é rato, sabe essas coisas assim? Se você não sabe, tem, tá? Existe isso daí. O aparato nazista criou propaganda com um filme equivalente ao judeu com rato. Esse tipo de parada pegou. Aliás, leia Maus. Excepcional. O quadrinho esse Maus quadrinho traz um pouco disso daí, né? Peraí. Daí daqui a pouco o Igor aparece. Então, esse quadrinho aí, ele é antissemita por causa... Pô, Igor, por favor. Não, pelo contrário. Eu já ia dizer que é principalmente pra ler Maus, porque tem um pessoal aí que não quer mais que as crianças leiam Maus, né? Foi proibido de algumas escolas dos Estados Unidos. Então, mais do que nunca, a gente tem que ler mesmo, incentivar a ler. Caraca, é excepcional. Maus, Diário de Anne Frank, todos os caras estão querendo proibir, né? E aquela ceninha do começo de Bastardos Inglórios, hein? Xoxana, inclusive o alemão lá, ele trata os judeus como ratos, né? Na metáfora que ele tá conversando com ela. Pega, porque já faz parte da cultura. Já existia no imaginário. Essa comparação de judeu com rato, ela pega ali não só na Alemanha, mas a gente tá recortando aqui a Alemanha do século XX do Goebbels, enfim, mas não é a Alemanha sozinha, é a Alemanha, é a Áustria, é a Hungria, a gente tá vendo a Hungria hoje em dia fazer as mesmas paradas, então assim, esse negócio pega porque já tava lá no imaginário, então começa com um mecanismo de propaganda, de difamação, de ofensa verbal, etc, mas isso daí cria condições, quando a massa perde o controle, virar um banho de sangue. Virar um Malhar o Judas, que não era só um boneco. E se fosse só um boneco, já seria complicado. Enfim. Ok, vamos então... Gente, vocês percebem que esse tema, ele tem muitos desdobramentos. São séculos de antissemitismo. Então, na verdade, se a gente fosse fazer aqui, daria uma série de podcasts abordando em cada século. Enfim, pensa num povo que, olha, é milagre de Deus mesmo, está entre nós. Realmente é um povo que sofreu bastante. É claro que a gente poderia fazer um programa falando também dos pés de barro dos judeus, né? Porque a gente sabe também que eles, como seres humanos caídos, também têm os seus erros históricos e por aí vai. Aliás, antes que alguém apareça, né, com isso, não, porque todas as vidas importam. Na verdade, o judeu... Gente, esse aqui não é um podcast pra falar dos problemas que judeus ao longo da história cometeram ou decisões por aí vai. A gente sabe que existe, mas a gente tá aqui abordando um tema especificamente que é o do antissemitismo, que por tudo que a gente já falou nesses 40 minutos, vocês já perceberam que é um assunto muito sério, com raízes, sabe, lá no início da nossa tradição cristã. Mas vamos lá, gente. Reformadores. Dos reformadores, bem, Lutero foi o primeiro reformador, né, obviamente. Então, em Lutero, a gente tem, Alex, posturas antissemitas ou antijudaicas, e eu sei que o Igor também tem informações fresquinhas aí, de mesas brancas que invocaram Lutero. Brincadeira. Informações fresquinhas divulgadas aí sobre Lutero e o seu antissemitismo. Mas que tipo de antissemitismo Lutero, então, ajudou a propagar e creu? Lutero tem 2 textos sobre judeus, especificamente onde ele trata temáticas ligadas a judeus. E a gente sabe que ele tem também uma ligação com os judeus na Universidade de Wittenberg por conta da necessidade de ter um hebraísta, né? Professor de grego que eles contratam é Melanchthon e eles precisam de um hebraísta. Em 1523, Lutero escreve um texto chamado Jesus Cristo Nasceu Judeu. Por quê? Ele tinha sido acusado de negar virgindade de Maria. Então, para enfatizar a humanidade de Cristo, ele escreve um texto dizendo que não só Cristo é humano, mas que ele nasceu judeu. Então, de certa forma, é provocativo, porque coloca Jesus dentro do pano de fundo histórico que lhe é devido, o fato de ele, de fato, ser judeu. E mostra uma certa visão positiva dos judeus enquanto pessoas, com um porém. Eles são positivos na medida em que eles são os nossos alvos missionários. O judeu existe para ser convertido. Eita, oxa. Né? O judeu está aí para ser convertido. Ele chega até assim a ter uma visão meio que romantizada, infantilizada de
judeus: olhe, se os judeus lerem o verdadeiro evangelho que a reforma protestante está trazendo, eles com certeza se converterão, porque é irresistível a minha teologia evangélica, né? A gente sabe que não é isso, e não é isso que acontece. Lutero vai ter o episódio da contratação de professor judeu para trabalhar na cátedra de hebraico. Em Wittenberg vai ser uma decepção, porque os caras não se convertem, né? Pro horror dele, os caras não se convertem e tretam com ele. E mais no final da vida vai ter o catastrófico dos judeus e suas mentiras, onde ele trata os judeus com a mesmo cavalheirismo com que ele trata os camponeses. Eita! Né? Queimem suas casas, trucidem, toca fogo, né? E ainda mais do que os camponeses, os judeus, ele sugere a sua eliminação enquanto povo, né? Eu tinha uma visão, até pouco tempo atrás, de que a posição de Lutero era contrária à religião dos judeus. No entanto, ao longo do tempo, a gente tem que repensar algumas coisas. Não tem como eu ser simplesmente contrário a uma ideia, se essa ideia é a sua identidade enquanto pessoa, tá? Por exemplo, eu posso dizer, poxa, eu não concordo com o Fontana porque ele é calvinista. Esse ponto é o ponto que eu discordo do Fontana, inclusive. E eu discordo do Fontana, e tá tudo bem quanto à discordância disso. No entanto, se isso fosse a identidade central do ser dele, e o simples fato dos filhos do Fontana nascerem calvinistas porque são calvinistas, e porque isso é a sua identidade de povo, faz parte do seu ser, eu sei que não é, porque isso é uma aderência religiosa, então nós teríamos um problema, porque eu estaria discordando não só de uma ideia dele, mas de toda uma identidade dele enquanto povo. Porque para nós hoje, tem que falar isso, para nós hoje, 2022, falar eu sou contra a ideia do fulano, nós conseguimos separar religião, tá? Nós separamos religião de quem nós somos. Né, do resto da nossa vida. A gente consegue dicotomizar isso. Olha, o que eu creio é uma coisa, outra coisa é a minha pessoa. No entanto, isso não confere com a realidade. Nós acabamos sendo esse ser integral que não só defende uma posição, mas é essa posição. É por isso que quando você ataca uma posição, as pessoas se ferem tão gravemente, porque elas não veem nisso só um ataque à sua posição, mas um ataque a quem elas são. Então eu vejo que quando Lutero ataca judeus, ele não ataca apenas uma compreensão do que os judeus têm de sua fé, mas ele ataca o próprio fundamento deles enquanto povo, a sua identidade e a sua, eu até não vou dizer identidade, a sua autocompreensão de povo. Tá? Você diz, você não tem direito de ter essa fé, você está dizendo, você não tem direito de ser quem você é, porque essa é a sua autocompreensão de povo. Caraca, mano, pesado, né? Gente, vocês voltam essa parte aí e ouvem de novo, devagar. É muito bom, cara, muito bom. Ô Igor, o que tu tem de novo aí de Lutero? Que ele fazia cerveja com criancinhas judaicas e tal, não, né? Pelo amor de Deus. Quem fazia cerveja era a Catarina. A Catarina ela apoiava Lutero também nessa parada, né? Devia apoiar, provavelmente, né? Devia apoiar. Não tem texto dela, mas ela nunca escreveu nada, mas não duvido. O que a maioria das pesquisas recentes, né, sobre essa questão de Lutero e os judeus, embora tente situá-lo no contexto histórico em que esses estereótipos eles eram muito comuns, existe nessa ideia que o Agostinho tinha, que ela ficou muito entranhada no cristianismo, de que realmente o judeu ele existia com o propósito de dar testemunho da veracidade do evangelho. Então, em algum momento, eles iriam se converter, e aí a narrativa principal, né, assim, mais comum que a gente tem, é de que Lutero, ele se frustrou porque eles não se converteram, no fim da vida ele estava doente, de estar em depressão, uma coisa assim, por isso que ele descarregou a raiva dele sobre os judeus, mas foi somente uma questão religiosa. Só que, além de ter essa questão que o Alex traz, né, que eu acho que muitas vezes a relutância das pessoas em reconhecerem o antissemitismo é porque os judeus, eles não se enquadram nem na noção de religião que a gente tem hoje, nem na noção de etnia, né? Os judeus, eles são um povo, e é isso que buga tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, porque os judeus, eles não se encaixam nas categorias lá
nem de branquitude da extrema-direita e muito menos da teoria crítica de raça. Então, isso é um fator, mas a gente para ver que o Lutero, ele fazia generalizações e acusações contra os judeus, não somente de cunho religioso. Quando a gente lê lá o dos Judeus e Suas Mentiras, a gente vai ter acusações de que os judeus mataram Jesus, sim. A gente vai ter muitas referências bíblicas, não somente a João 8:44, mas também Mateus 27, né, quando diz que o sangue dele cai sobre nós e nossa geração. Mas a gente vai ter também uma apropriação até mesmo dos textos dos profetas do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, para dizer, olha, tá vendo? Os próprios profetas deles reconheceram que eles eram assim. Só que, além dessa justificativa bíblica, a gente vai ter também ataques contra a nação como um todo. Então, a gente vai ver o Lutero repetindo os mesmos estereótipos que eram recorrentes na época dele sobre os judeus. Então, eu considero que Lutero foi antissemita, e vários outros pesquisadores, não somente por essa questão de ser indissociável, né, você ser judeu, a sua identidade judaica, né, judeus como um povo, mas também porque o que levava o Lutero a ter uma opinião hostil aos judeus, inclusive nesses escritos dele, não era somente uma justificativa religiosa, mas era também uma justificativa social, era também uma justificativa étnica, por assim dizer, embora essa perseguição, né, contra os judeus por motivos étnicos vai ser somente a partir do nazismo. É tanto que a gente vai ver como que os nazistas, eles se aproveitaram, eles se apropriaram desse legado do Lutero, né? O Hitler, ele mandou imprimir panfletos desse sermão, né, dos Judeus e Suas Mentiras para distribuir. Tinha um jornal nazista que era muito comum, que era o The Storm. Eu não vou me arriscar a dizer alemão, né, com Alex aqui, eu ainda não tô nesse nível. Mas nesses artigos, quando a gente tem acesso, a gente vai ver que tinha textos do Lutero, citações ao Lutero, e o autor dele, que também esqueci o nome agora, quando ele foi ser julgado, ele foi julgado no Tribunal de Nuremberg, e ele falou que quem deveria estar com ele no banco dos réus era Lutero, porque tudo que ele havia escrito no jornal, Lutero já havia dito. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer essa parte ruim do legado da reforma. Olha aí, meu Deus. Sabe o que é interessante, Igor? Que isso... Lutero é utilizado, a recepção de Lutero nessas áreas, ela é muito empregada ao longo do tempo. Por exemplo, o imperialismo alemão reconstruiu a igreja do Castelo de Wittenberg. Se você for na igreja do Castelo de Wittenberg hoje, você não verá a igreja de Lutero, você vai ver a igreja do imperialismo alemão do final do século XVIII. É isso que está lá. Aquela não é a igreja que Lutero pregou. Aquela é uma igreja que o que tem de Lutero lá é o piso de pedra e a parede. O resto é puro suco de imperialismo. E a escultura antissemita, né, que os judeus queriam retirar e o governo alemão achou que não deveria. Isso, essa tá na igreja da cidade, né? Eu me refiro à igreja sim. do castelo, mas na igreja da cidade tem esse relife aí de uma porca, né? Clara menção aos judeus enquanto porcos e não precisa explicar muito, né? A imagem por si só já diz o que significa. Então, há uma construção, e isso foi claramente propagandeado por teólogos. Se criou um instituto chamado Instituto para a Pesquisa e a Eliminação da Influência Judaica na Vida da Igreja Cristã Alemã, tá? E um instituto que fazia pesquisa disso, né? Esse instituto tinha cátedras de Antigo, de Novo Testamento, de História da Igreja, de Teologia Sistemática, e essas cátedras tinham a tarefa de reescrever a história da Igreja, teologia e interpretação bíblica para eliminar dela, apagar dela qualquer influência judaica que pudesse existir dentro da teologia evangélica alemã, igual luterana ou reformada, tanto faz aqui, tá? E com isso, colocar Lutero e Schleiermacher, era o objetivo deles, como os dois grandes teólogos que defendiam uma visão de que os judeus eram um povo a ser eliminado e uma influência a ser eliminada. Por isso, agora recentemente vem a público aí a biografia e as cartas do Gerhard Kittel, grande pesquisador do Novo Testamento, dicionários traduzidos do alemão dele, dicionários de exegese traduzidos para o inglês, tá na Logos, você vai achar facinho aí, muita gente usa, tem na biblioteca do seu seminário. E é um cara que é professor na Universidade de Tübingen, tá? É um dos caras que o assessor direto da Cátedra de Novo Testamento para auxiliar em pesquisas no campo da eliminação da influência judaica. E o Kittel diz coisas tipo isso aqui nas frases dele. Olha,
A pergunta, o que vai acontecer com o judaísmo, pode ser respondida de 4 maneiras. Primeiro, a gente pode tentar fazer um programa, tá? Se o programa não funcionar, então a gente vai ter que fazer uma coisa mais grave. Se o que a Inquisição Espanhola ou os russos tentaram não for conseguido, então no século XX nós teremos uma questão muito séria. Ele termina o parágrafo dizendo: todos os judeus devem ser mortos. Isso significa, assim nós vamos conseguir resolver o problema. Gente, o que é isso? Jogando fora meu dicionário agora. Então, isso é uma coisa que, assim, do lado exegético da parada, tá mais tratado com profundidade lá no nosso episódio sobre Nova Perspectiva sobre Paulo, a chegada do E.P. Sanders, etc. Mas esse dicionário de 10 volumes do Kittel, embora muito completo, do ponto de vista das informações a respeito dos verbetes, no que diz respeito ao seu uso na Antiguidade Clássica, ser muito competente. No que diz respeito a qualquer verbete, trate de qualquer coisa que dependa de cultura hebraica, e isso é quase tudo no Novo Testamento, ele vai ter algum tipo de tendência ruim. Então, use com muita parcimônia. Eu diria nem use, tá, o Kittel, mas se você tem o Kittel, ele não é lixo. O que tem de classicismo no Kittel, a parte de cultura helenística grega, é muito bem feito. Mas o resto... E assim, fazer essa peneira não é fácil. Esse tipo de filtro é um filtro difícil de fazer. Felizmente, os verbetes eles estão organizados de uma maneira que o uso do verbete dentro da cultura grega está separado do resto. Então, você consegue ali fazer alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: dentro de tudo isso que a gente está falando, eu tenho certeza que tem gente que está pensando, tá, e o que a gente faz com aquela turma que diz, mas Lutero era um homem da sua cultura, Lutero era um homem do seu tempo, né? Talvez você esteja pensando isso, Lutero era um homem do seu tempo, talvez você esteja pensando, o que a gente faz quando alguém fala isso, né? Um teste interessante é você pensar no seguinte: nessa cultura e nesse tempo, apareceu alguma coisa diferente de Lutero? Alguém que agia de um modo diferente, que pensava de um modo diferente? Esse é um excelente teste para você ver se o cara era só um produto do seu tempo, ou se ele era um produto do seu tempo, mas um produto do seu tempo que vacilou e pisou na bola muito. E que é o caso, gente. Por outras linhas, talvez linhas teológicas um tanto tortas, tá? O pré-Lutero foi bem diferente de Lutero nesse sentido, tá? Quem que é o pré-Lutero, pra quem gosta de reforma? É o Jan Hus. É o primeiro ganso. O pessoal que gosta da mitologia da reforma gosta desses negócios aí, né? Os russitas são muito diferentes de Lutero nesse sentido. Em momento algum, os russitas se colocaram como antissemitas, como Lutero se colocou. Pelo contrário, houve momentos em que judeus do período consideraram os russitas aliados. E aí, quando eu falo por linhas teológicas talvez um pouquinho tortas, o que aconteceu no período é que é o seguinte: parte da propaganda estava em dizer que judeus eram anticristo. Quando os russitas começam a considerar os católicos anticristo, Meu Deus do céu. Os judeus deixam de ser o alvo e se transformam em aliados, entendeu? E uma boa parte da linguagem dos russitas era uma linguagem amistosa aos judeus da época. Então, assim, você vê, numa região geográfica razoavelmente próxima, não é exatamente a mesma, mas razoavelmente próxima, numa região geográfica, num período muito próximo, até um pouquinho anterior, você tem o surgimento de um grupo que é muito mais amistoso. Eu não tô com isso limpando a barra dos russitas. Eu diria que os russitas estão para Lutero, assim como Agostinho está para Crisóstomo, tá? Mas você vai ver abordagens que são mais amistosas, sim. Então você diz, Lutero era um fruto do tempo dele, era um homem do tempo dele. Não, tinha gente no tempo dele que fez melhor, tá? Que foi mais... que foi menos ruim, ou que fez melhor, ou que entendeu as coisas de uma outra maneira. Muito bom, muito bom.
Vamos lá, gente. A gente tem 1 hora de episódio aí, mas nós não vamos deixar só Lutero nessa história aí. Algum outro reformador que a gente poderia dar uma pincelada de posturas, escritos, que não ajudou muito nossos amigos e irmãos judeus? Ô, Bibo, eu acho que a gente poderia fazer um exercício contrário. Não sei se o Alexander quer... Nossa, o Alexander. Quem que é o Alexander? Desculpa, gente, foi porque eu li aqui, apareceu. Ok, tudo bem. É o efeito remédio. Eu sei, tá chapado. Foi mal, Igor. Mas, enfim, eu acho interessante a gente também ressaltar, porque a pessoa que está nos ouvindo agora pode deixar assim, então quer dizer que a reforma protestante foi só ruim para os judeus? Exato. Será que os reformadores trouxeram só esse legado negativo do antissemitismo? E é interessante a gente ressaltar que não, porque com a reforma protestante vai haver essa vontade de querer redescobrir, por exemplo, a leitura da Bíblia no hebraico, no original. A gente vai ter uma grande questão, sei que é um assunto controverso, mas que eu acho que é muito importante, é a questão do movimento de autodeterminação do povo judeu, né? O sionismo, o retorno dos judeus à sua terra prometida, e quem começou a acreditar nisso e a querer ter uma postura muito diferente da de Lutero, foram os reformadores também lendo a Bíblia. Então, o mesmo evangelho que foi usado para justificar e perseguir os judeus, a mesma escritura cristã também foi usada para que os judeus fossem protegidos, para que a gente tivesse, no século XVI, século XVII, antes mesmo de surgir o movimento sionista judaico do Theodor Herzl, a gente já tinha, claro que não nem sempre na Europa, né, mas principalmente no contexto anglo-saxão, né, ali na Inglaterra, mas principalmente nos Estados Unidos, os puritanos, por exemplo, que eles criam que os judeus um dia iriam retornar à Terra Prometida, e houve um filosemitismo que também não é de todo ingênuo, é de tudo, quer dizer, benéfico para os judeus, mas que aliviou a barra e que foi importante para algumas conquistas da história do povo judeu. Então, teve esse legado aí que não foi só do ponto de vista negativo. E do mesmo jeito que durante a Segunda Guerra Mundial a gente vai ter vários cristãos que vão apoiar o nazismo baseado nesse legado da reforma, né, no caso de Lutero, e interpretação da Bíblia, a gente vai ter também pessoas que vão arriscar as suas vidas para salvar judeus por conta de ler Romanos 11, por exemplo, e ver que Deus ainda tinha um plano para Israel. Caso lá da Corrie ten Boom e da família dela. Então, só pra gente trazer um pouco mais de nuance, pra não achar que a gente tá querendo cancelar Lutero, tudo, não é isso? A gente não passa pano, mas também não cancela. Até porque cancelar figuras históricas mortas é viagem, né? Pois é. Não faz muito sentido, eu acho. Mas aí até porque ela também não vai poder se promover com o cancelamento, que em alguns casos é excepcional e muito bom e desejável, inclusive. Quando um grupo quer cancelar uma figura histórica, Bibo, o ataque não é a figura histórica, o ataque é a quem mantém aquela... Os herdeiros. É meio que isso, é meio que essa. Exato. E essa não é a nossa intenção. A gente trouxe um luterano pra conversa, inclusive. Exato. Alex, provavelmente você tá perdendo o cabelo, né? A docência tá te fazendo bem pro espírito, mas o couro cabeludo tá sentindo a pressão, né, de corrigir exegese e tal, já né? Já era. Sim. Já era, né? Tô sentindo uma pressão aí. Mas vamos lá, pra encerrar esse podcast agora, só breves notas sobre algum outro reformador teve uma postura semelhante de Lutero, ou Lutero tá sozinho aí nessa escorregada, essa coisinha feia aí que acabou acontecendo. Eu quero que vocês falem de Calvino. Ele tem? Porque, poxa, seria legal falar de Calvino. Falar de Calvino nesses termos é um pouco mais complicado. Serveto era judeu, não? Sacanagem, brincadeira. Vamos pular a parte de Serveto, porque é o tipo de parada que se eu começar a falar sobre, todo mundo vai me odiar. Calvinistas e os caras que odeiam Calvino. Então tá. Então a gente marca um episódio pros mantenedores, beleza? Anota aí pra gente gravar só pros mantenedores. Vamos pensar aí. Mas assim, o lance com Calvino, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, mais suave, mais leve, porque Calvino não foi gráfico igual Lutero foi. Né? Inclusive, Calvino rejeita aquela beligerância desproporcional. Tudo nessa história é desproporcional. Tô tentando achar adjetivo, não tô achando nenhum adjetivo que seja razoável, né? Então, mas aquela coisa raivosa que Lutero escreve, Calvino não tem. O que você vai encontrar em Calvino de maneira mais explícita, uma preocupação talvez muito exagerada, não escutar o que judeus têm a dizer a respeito do texto bíblico. Então, trechos e passagens em que Calvino argumenta favoravelmente aos pais da igreja e contra o judaísmo rabínico, por exemplo, Calvino é bastante enfático em dizer que é impossível que um judeu interprete a Bíblia corretamente e os pais da igreja estão muito mais bem posicionados, então vão interpretar certos. Então, se tem coisas que para o mundo da interpretação bíblica e da hermenêutica
são significativas, tá? Talvez nem tanto do ponto de vista da teologia política, mas do ponto de vista da interpretação bíblica da hermenêutica são bastante significativas. A gente vai ter alguns problemas aí com Calvino, que é o seguinte: a gente sabe que tem pais da igreja muito importantes para o calvinismo e para o luteranismo também, que sequer lidam bem com as línguas originais. Agostinho, tô olhando pra você agora. Vi lá de longe essa. E aí, o que acontece, cara? Pô, será mesmo que um rabino do Talmud não tem nenhum domínio sobre o que o texto está dizendo? Tudo bem você não querer que ele dê a palavra final sobre a sistematização teológica. Ok, beleza. Mas será mesmo Agostinho lendo o texto em latim numa tradução que, cara, pra época era razoavelmente competente, mas que hoje a gente sabe que para os padrões modernos não é uma tradução assim tão boa? Será mesmo que Agostinho, lendo a Bíblia desse jeito, ele tem tanta superioridade interpretativa sobre alguém que estava lendo na sua própria língua, por exemplo? E Calvino é bem enfático na sua preferência por ouvir intérpretes entre os patriarcas da igreja, né, entre os pais da igreja, e não entre judeus rabínicos. Curiosamente, dentro da teologia reformada, se você for pegar a tradição reformada mais significativa no contexto brasileiro, que eu acredito que seja ainda a tradição de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster vai dizer o quê? Expressamente, para questões difíceis, polêmicas a respeito da Bíblia, o texto deve ser consultado na sua língua original. Olha aí, olha aí. E aí a gente tem, por exemplo, Agostinho sem esse domínio. E os outros pais da igreja sem nenhum conhecimento, quer dizer, os outros pais da igreja, uma boa parte deles sem nenhum ou com muito pouco conhecimento da cultura hebraica. Daí que do século XX no século XXI, o tempo todo a gente tem que ficar recorrendo a estudiosos bíblicos que conheçam a cultura hebraica do Segundo Templo para poder dizer, olha, então, isso daqui culturalmente que você está lendo no Novo Testamento, você pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra. E realmente, a gente acaba sendo dependente desses caras, tipo Kenneth Bailey da vida, tipo E.P. Sanders. Então o Calvino tem uma culpa, do ponto de vista hermenêutico, talvez a culpa de Calvino no cartório seja maior do que a de Lutero. Igor, você ficou tão quietinho, encerra para nós aí, Igor, esse podcast, vamos lá. Se você não quiser falar de Calvino, porque o Vitor já deu a letra aí, por gentileza, então encerre esse podcast com a mensagem para nós aí acerca de tudo que a gente ouviu. Enfim, o que você gostaria de dizer? Lembrando que a gente quer voltar nesse tema. Antes, a gente falou já um pouquinho, né, da modernidade e tal, mas tem muitas expressões que a gente utiliza hoje, alguns conceitos na nossa cabeça, então a gente vai voltar para falar um pouquinho mais de antissemitismo. E é claro, né, gente, se você quiser saber mais sobre antissemitismo, só siga o Igor Sabino, que quase toda semana ele tá lá fazendo alguma postagem, pegando alguma fala de alguém famoso e explicando por que essa fala é complicada, o que ela tá por trás. Tem um verdadeiro exercício ali que o Igor Sabino sempre faz em suas redes sociais, fora também toda a discussão de política internacional envolvendo a Israel e tal, sempre muito legal. Mas vamos lá, Igor, uma palavra final então acerca do que a gente falou, essa questão histórica do antissemitismo em figuras importantes da história da igreja. Então, Bibo, primeiro obrigado, né, aí por fazer meu jabá, mas eu queria só fazer um comentário breve ao que o Fontana falou do Calvino, eu concordo totalmente, e uma coisa que eu acho interessante no Calvino é quando a gente compara ele com Lutero, porque no comentário dele de Romanos 11, por mais que a gente veja essa ideia de que, sim, os judeus vão se converter, a igreja é o Israel de Deus, mas ele sempre fala que Deus ele tem um carinho especial por Israel, ele tem um carinho especial pelos judeus. E uma coisa que muitos reformadores vão até pegar no pé do Calvino depois é porque ele vai dizer que, por serem descendentes físicos de Abraão, é como se eles tivessem uma santidade que é inata a eles. Não no sentido, claro, deles não terem a depravação total e coisa do tipo, mas quando a gente lê o comentário, especificamente de Romanos 11, de Calvino, e a gente compara com Lutero, a diferença, ela é gritante. Então, a mensagem final que eu quero deixar é que a gente não precisa abrir mão das nossas tradições de fé, a gente não precisa abrir mão da nossa ortodoxia, mas ao mesmo tempo eu acho que não faz sentido hoje a gente ficar insistindo em certos estereótipos anti-judaicos e antissemitas só porque foram defendidos por um teólogo que a gente admira, só por conta da tradição. Eu acho que principalmente no caso que nós somos evangélicos,
reformados, a nossa principal regra de fé e prática é a Bíblia. E a gente tem hoje muitas pesquisas, muitos recursos que nos ajudam a entender melhor essas passagens bíblicas que geralmente são usadas para justificar o antissemitismo. Então, o que a gente quer, o que eu quero quando eu falo sobre antissemitismo para os cristãos, não é que eles abandonem a crença na inerrância, na infalibilidade do texto bíblico, coisa do tipo. É pelo contrário, é que ele entenda a Bíblia no contexto original. E a gente tem, por exemplo, muitos judeus que, apesar de todo esse histórico de antissemitismo cristão, eles têm feito o exercício de estudar o Novo Testamento, de estudar as línguas originais, para nos ensinar, enquanto cristãos, a permanecer firmes na nossa fé, mas vivê-la de uma maneira que não coloque a vida deles em risco. Então, eu acho que não dá mais para o cristão se tornar e continuar nessa ignorância em relação ao antissemitismo diante do aumento do ódio aos judeus que a gente tem vivido nos dias atuais. A causa do antissemitismo, ela é tão urgente, ela é tão necessária quanto a questão do racismo, por exemplo, na igreja. E a gente precisa atentar como que a maneira como a gente lê a Bíblia pode continuar perpetuando isso na nossa geração e nas próximas gerações. Meu Deus, muito bom. Igor, obrigado por compartilhar isso com a gente, cara, de verdade. Obrigado por esse teu ministério. Obrigado aí pelo projeto Philos, não sei como é que é o nome em inglês. Philos Project? É isso mesmo, que é do grego. É Philos Project? É, né? É. E qual que é aquele canal no YouTube bem legal com desenho e teologia? É o Bible Project. Tá. Tem Project, muito bom também. E que inclusive ajuda a quebrar várias leituras anti-judaicas da Bíblia. Olha aí que legal. Bible Project. Gente, se você manja de inglês, Bible Project é o seu canal no YouTube. Aliás, eu sei que tem muitos vídeos do Bible Project que são legendados. Inclusive o Erlan Tostes aqui do Ovelhas Elétricas participou do grupo de tradução por vários momentos e tal. Então, muito legal. Então tem o Philos Project, que é essa associação aí que fala, né, desse filosemitismo, é isso? É uma palavra adequada? Mas eu diria que a ideia de Philos é muito mais que a gente busca ser amigo não só dos judeus, mas de todos os povos lá do Oriente Médio, os árabes, os muçulmanos também. Muito bom. É o ministério da reconciliação como Jesus nos deixou. Muito bom. Gente, é isso. Voltamos com esse tema ano que vem, sem sombra de dúvida, porque a gente precisa pensar. Só que nos bastidores, o Igor falou umas duas coisas que eu... Mas peraí, por que isso aqui é anti-judaísmo? Eu já falei isso aí, eu quero entender. E a gente precisa, gente, porque o conhecimento nos leva a esse lugar de respeito, a esse lugar de entendimento que é fundamental. É isso. Obrigado, Vitor, pela sua presença aqui em mais um BTcast. Bom, eu que agradeço, cara. Quando você precisar, me chama. Eu sempre chamo, tu sabe? Alex, muito obrigado pela tua presença aqui, mano. Tamo together. É nóis. Igor, tamo junto, mano. É sempre bom conversar aí com vocês, com o Vitor, com o Alex. Eu aprendo demais aí com vocês. Legal. E um livro sobre antissemitismo, tá na pauta aí, depois que tu fazer o teu doutorado? Como é que é? É legal, hein? Então, aproveitar a notícia em primeira mão. Eu tinha feito uma proposta de um livro sobre antissemitismo cristão, para mundo cristão, para os sementes. Só que eles gostaram muito e ontem eles entraram em contato comigo e vai ser uma obra completa. Olha. Sair no segundo semestre do ano que vem. Jesus, um fariseu. Gostei do título, hein? Caraca! Mas peraí. Você tem que caprichar no subtítulo, hein? Porque só esse título aí... É isso que a gente tá pensando aí ainda. Capricha no subtítulo, porque só esse título assim, mano, o que é? Que é esse cara aí que agora vai dizer que Jesus... Pode parecer assim que é uma crítica a Jesus, entendeu? Sim. Mano. Isso, né? A gente vai explicar. Porque assim, eu tava até pensando, né? Um dos meus planos era para os Estados Unidos prestar teologia lá, com foco em antissemitismo. Eu tava querendo entrar na área dos estudos bíblicos, mas aí lendo a M.G. Levine, eu vi que a maior necessidade é mais lidar com a recepção. Então, uma coisa que eu noto, assim, se eu chego para um crente, eu falo que ele tá lendo a Bíblia errado, e sugiro uma outra leitura, ele vai dizer, por quê? A tradição tá me dizendo isso, por que eu vou acreditar em você? Então, eu acho que hoje a gente precisa muito mais de educação sobre o que é antissemitismo, o que foi o Holocausto, né? Porque o negacionismo tá crescendo com tudo, do que ir pro grego agora, né? Então, assim, já tem a M.G. Levine, tudo, deixa aí pra você, Fontana, pro Alex, vou aí pra parte mais da história mesmo. Legal. E é legal que ela voltou com tudo também, né? O show dela no Rock in Rio foi muito legal e eu não sabia que ela era acadêmica também. Muito bom. Desculpa. Gostei dessa. Nossa, a piada foi muito ruim que o Alex nem riu, mas tudo bem. Eu achei o nome parecido, por isso que eu quis fazer a piada. Beijo, gente. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.